Estamos nós aqui falando, dando sequência, né, a essa fase de recomeço, de renascimento, de reconstrução. Falamos no vídeo anterior sobre o raso para o profundo, os novos ciclos de amizade. E é inevitável não começar esse vídeo lendo um texto que eu recebi de aniversário. Eu acredito que tenha sido a Gi que tenha separado esse texto. E eu vou ler para vocês, que é muito oportuno nesse momento, que fala sobre a mesa da intimidade. Tenha amigos íntimos. A mesa da intimidade é diferente. Eu amo a minha mesa da intimidade com os meus íntimos. Ao sentar na mesa, nos igualamos de nível. Por isso, amo a mesa. Na mesa da intimidade, você pode desnudar sua alma. Na mesa da intimidade, as armaduras podem ir ao chão. Na mesa, não existe interesse próprio. Nessa mesa, você se sente confortável para ser quem você realmente é. Nessa mesa, não somos julgados por nossos altos ou nossos baixos. Nessa mesa, nosso estado interior é reconhecido, mesmo quando o sorriso exterior tenta escondê-lo. São pessoas que nos leem por dentro. Nessa mesa, nossas fraquezas são expostas. Nossos fracassos são conhecidos. Nessa mesa, temos a liberdade para o sim e para o não. Para sorrir, chorar, explodir, ou até silenciar, sem ninguém se sentir constrangido. Nessa mesa tem confronto, tem consolo. Tem exposição, confissão, tem cura. Nessa mesa não existe rejeição por causa das nossas imperfeições. Nessa mesa, um cobre o outro. Tem revelação, tem oração, tem lágrimas, tem aprendizado, tem abraço, tem celebração. Nessa mesa tem suporte. Nessa mesa, se um cai, o outro levanta. Nessa mesa tem perdão. Nessa mesa tem honra pelas costas e não bajulação. Nessa mesa somos construídos e construímos. Nessa mesa, nutrimos e somos nutridos. Nessa mesa não existe perfeição. Existe muita vulnerabilidade. Você precisa ser dessa mesa. Você precisa conhecer essa mesa. Na mesa da intimidade são nossas fraquezas expostas e nossos fracassos conhecidos que revelam quem verdadeiramente nos ama. Eles apuram o que é verdadeiro em nossas vidas, quem verdadeiramente é nosso amigo. Porque nos amar por nossas virtudes não diz a verdade, mas nos amar apesar de nossas maldades, isto sim, revela quem está disposto a nos amar. Daí fica o que é verdadeiro. Ficam o nosso Deus e os poucos, mas verdadeiros, amigos da intimidade que temos na vida. Benditos nossos fracassos que revelam quem são nossos benditos amigos de aliança. Sim, a mesa da intimidade é diferente. Você precisa sentar nessa mesa e permanecer nela. Eu tenho meus poucos, eles sabem quem são. E quem são os seus? Vocês são minha mesa. Vocês são minha mesa. Obrigada. É tão forte, né? Quando você termina o texto, e no texto fala, né? Quem são seus, né? Hoje você consegue olhar e identificar quem é os seus. Isso é muito forte, ter que saber identificar quem são os nossos, né? E saber e entender que tá tudo bem ter mudado a lista de contato, né? Tudo bem. Tá tudo bem. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque só ficam os verdadeiros, né? Quem realmente se importa com você. E isso é vida real. A gente quer vida real, né? A gente quer É vida tão real. interessante, né? Porque tira todos os nossos rótulos. Eu vejo que a Gisele tinha tanto rótulo
Porque eu aceitei muitos rótulos. E se você falar, Gisele, você se pôs esses rótulos, alguns eu que coloquei em mim mesma, mas várias outras pessoas colocaram em mim. Várias outras pessoas colocaram em mim. E quando a morte veio, ela me deixou nua. A gente fica Porque despida. todos os rótulos foram embora junto com a morte. E o rótulo faz você esconder a verdade. A sua O interior. verdade. O interior. Você olha, gente, quantos perfumes bonitos e que você não gosta do cheiro. Mas você compra pela capa. E isso me traz muito à memória a história de Naamã, né? Porque Deus compartilhou uma palavra comigo há um tempo, que Naamã era chefe do exército e ele tinha uma armadura, né? E ele ia para a guerra, ele era o general que mais ganhava guerra naquela época, né? Ele estava à frente de todo um exército, só que quando ele chegava em casa, ele tirava as suas vestes, ele estava leproso, e a lepra naquela época era condenado, porque, né, quem tinha lepra era uma doença pegajosa, então as pessoas abominavam quem tinha lepra, mas só os que estavam em casa via quem era. E antes de acontecer o evento morte, né? Quantas vezes a gente era uma coisa lá fora e outra coisa dentro? Sim. Quantas vezes a gente era leproso, Dentro de doente, né? Só que a gente vestia uma armadura, uma falsa armadura. Uma falsa armadura, né? Exatamente. E o que Naamã teve que fazer? Ele só teve que descer num rio, né, pra tomar o banho. Mas assim, curioso, né, porque ele tinha que se desnudar. Ele teve que, e ele ainda foi orgulhoso, porque quando naquela época, quando o profeta falou para ele, né, que ele tinha que descer no rio, e aquele rio era sujo, o orgulho dele era tão grande, ele estava leproso, e era uma doença abominável para a época, ele não queria entrar, porque ele falou assim, nossa, mas naquele lugar, né, e ele falou, não, é naquele lugar que está a sua cura. Naquele lugar está a sua cura. Então, assim, ali Deus queria quebrar todas as defesas dele, porque além de tirar a armadura, ele ficar despido. É ir pro sujo. E ele ainda tomou banho em uma água suja. E ele não queria. Por quê? Ele relutou. Porque a verdade dele era suja. Era suja. Uau, então, assim, quando eu tive, Deus compartilhou essa palavra comigo, foi tão forte que eu falei, meu Deus, quantas vezes a Gisele, né, achava assim que era maravilhosa e às vezes eu entreguei até migalhas para minha casa, porque uma das chaves também que virou na minha vida foi a minha vida profissional, porque quando a minha mãe e a Thalita já tinha ido, já me gerou muito desconforto, mas como eu disse em outro módulo, trabalhar para mim, na época, foi muito terapêutico. Eu agradeço muito aonde eu trabalhava, porque eu falo assim, gente, foi uma terapia remunerada, porque as pessoas que me cercavam, eu me sentia muito amparada e muito amada. Só que quando veio a morte do meu pai e da minha mãe, uma chave em mim virou, porque ali, aquele lugar já era pequeno demais para mim. Era muito pequeno para mim. E eu olhava para aquela porta, eu olhava para aquele blindex, é como se o meu voo tivesse da porta para fora. E eu comecei a sentir o desconforto. Por quê? Eu queria ser a Gisele que cuida da casa, que cuida do marido, que espera o marido e a filha chegar do trabalho, né? Eu queria, hoje eu falo assim, gente, é loucura falar, é uma felicidade, eu quero que vocês não me interpretem mal, porque a gente fala assim, eu não vou ser feliz nunca mais. Esses dias eu falei algo na casa dos tios do meu marido, eu falei assim, gente, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. O melhor. Aí você fala, Gi, que loucura, como assim você tá vivendo o melhor momento da sua vida, sendo que você não tem a Thalita, seu pai e sua mãe mais. Mas foi através de tudo que me aconteceu que eu gerei pérola. Então foi aonde eu tomei a decisão de um trabalho que eu estava muito bem conceituada, eu ganhava bem, não ganhava mal. Eu tinha domínio de tudo que eu fazia, de toda a operação. Tive a oportunidade de subir dentro da empresa e eu não quis.
Eu não quis, porque eu pedi para que eles me desligassem, porque ali já não me cabia mais. Ô, Gi, deixa eu cortar você. Gente, vamos abordar sobre um tema aqui, porque a gente estava falando, né, de novos ciclos, que a gente não cabe mais nos padrões, do raso para o profundo, sobre nós sermos verdade e vivermos a verdade, para falar o quão difícil é a reconstrução. O quão difícil é você não caber mais. Gente, isso é um fechamento de ciclo. Quando você não se vê mais naquele emprego que você sempre esteve feliz, você sempre esteve bem, é um fechamento de ciclo, o que é muito difícil, porque a tua reconstrução, olha gente, olha a chave, pega a chave. A sua reconstrução exige que você saia da sua zona de segurança. A sua reconstrução exige decisão. Só que essa decisão te tira de uma zona de segurança. De conforto. Por que segurança? Porque você tinha teu salário todo mês. E como é que você vai sair de um lugar em que desconhecido? Você tá entendendo? Então, assim, é muito daquele ponto que eu não tô cabendo mais aqui, mas eu ainda estou aqui por uma segurança. Então, aquilo dali já tá tirando a sua paz. É uma falsa segurança. Uma falsa, porque, ó, segurança é da nossa mente. E aí, só que assim, gente, esse é o ponto. A nossa nova identidade nos exige o novo. E essa reconstrução é muito difícil. Gi, completa a sua história, cada um aqui vai falar sobre essa experiência. Estamos vivendo o nosso atual momento de reconstrução. E essa reconstrução também exige em saber quem somos, saber o que gostamos, saber o que queremos fazer. Essa reconstrução também nos traz a realidade do tempo que nos resta, porque uma verdade que os nossos filhos nos ensinam é sobre o tempo pequeno que urge e que não volta. E o que eu estou fazendo no meu tempo? E uma coisa que a vida nos dá o sentido é que você não precisa viver só para trabalhar, chegar em casa e dormir. E essa chave vira. Porque você, cara, eu não quero viver para isso, porque a vida não é isso. Então, assim, automaticamente nessa nova identidade, nessa reconstrução, te exige também novas decisões. E te exige também abrir mão, sair daquele lugar, sair daquele ciclo. É isso, eu quero trazer a você esse pensamento. Talvez você esteja nessa transição, nesse embaraço. Parece que você está até num estado confuso, né, mas onde é que eu me encaixo no meio da vida? Onde é que eu me encaixo no meio disso tudo? E vamos abordar sobre isso agora, para te ajudar e nos ajudar a nos encontrar e trazer sentido ao nosso tempo. E sim, gente, a vida não é só trabalhar. Sim, gente, a vida não é só matéria. Sim, gente, a vida não é só sobre coisas. Gente, a vida é sobre pessoas, a vida é sobre propósitos, a vida é sobre causas, a vida é sobre estar um com o outro e se conectar um com o outro. A vida é sobre o simples, a vida é sobre ter satisfação em ser e em viver. Vai, amiga, continue sobre a sua história. E eu volto até um pouquinho na fala da Mari, falando assim, quando Naamã, eu volto lá em Naamã, mais uma vez, ele teve que ter uma decisão para se reconstruir, descer as águas, né? E eu vejo que a gente passa por essa reconstrução, porque assim, são momentos decisivos de decisões, né? Porque antes da morte, o que a gente pensa? Eu tenho que trabalhar, comprar o carro do ano. Eu tenho que comprar. Eu tenho que reformar minha casa. Eu tenho que comprar minha casa. Viagem. A gente pensa em status. Muito material. Mas a gente pensa muito no material. Na aparência. Na aparência, né? Só que assim, quando vem a morte chega na sua casa, você começa a ver que nada disso tem valor. Não faz sentido. Nada disso, porque assim, a Thalita, ela deixou tudo. A única coisa que a Thalita levou foi a roupa que eu escolhi para ela ir no caixão. Ela não levou mais nada. Nada. A Thalita não levou mais nada. E quando aconteceu com meu pai e com a minha mãe, que meu pai e minha mãe foram por Covid.
Foi muito forte para mim, porque meu pai trabalhava muito, a minha mãe dona de casa, mas também ajudava tudo que ele tinha. Minha mãe levantava de madrugada para fazer rosquinha, né? Então, assim, eu cresci vendo minha mãe fazendo isso, os dois batalhando muito. E quando eu vi que foi me tirada a oportunidade de velar meu pai, de sepultar meu pai e minha mãe, e meu pai foi embora dentro de um saco preto. Ali, para mim, a Thalita já tinha mexido comigo, mas no meu pai e na minha mãe foi um tapa na minha cara do material. Por quê? Porque quando eu fui tirar as roupas do meu pai e da minha mãe, eu e as minhas irmãs fomos desfazer a casa do meu pai e da minha mãe, muitas roupas etiquetadas. Com etiqueta. Guardadas, sem usar. Sem usar. E a gente começou a doar para pessoas roupas com etiqueta que eles nunca usaram. Minha mãe tinha creme que ela nunca abriu, que eu tinha dado no aniversário do ano passado. E ela não tinha usado. Hoje eu uso tudo. Me deu alguma coisa, eu já começo a passar, porque eu não sei se eu tenho um amanhã. Então, quando aconteceu isso com meu pai e com a minha mãe, eu falei, opa, Gisele, volta aqui, porque esse não é o porquê. Foi aonde eu decidi, né, a sair do meu emprego. Ah, mas você foi aventureira. Não, eu precisava dedicar mais tempo para minha família. Eu precisava cuidar mais do meu marido e da minha filha. Eu precisava, né, desse tempo em casa para minha conexão com a Gisele que eu tenho me transformado. Se você me perguntar, Gisele, foi difícil? Foi muito difícil, porque a mente te sabota o tempo todo. Porque você está num lugar de segurança, que é uma falsa segurança, né? E você está indo para o novo. Só que eu senti, ao mesmo tempo que eu sentia a falsa segurança, eu sentia a liberdade no novo. E hoje eu falo para vocês assim que foi a melhor decisão que eu tomei. A melhor decisão que eu tomei. Você deu o passo e ele deu o chão. Deu. Porque eu falo assim, se não fosse a ausência deles, né? Se não fosse a ausência deles, tudo estaria completo. Só que ao mesmo tempo que eu tenho a ausência deles, eu tenho muita presença deles. Porque eu devo tudo isso a eles. Eu devo tudo isso a eles. Porque eles me libertaram da Gisele que eu era. Foi o meu pai, foi a minha mãe, né? Quando eu vi que meu pai foi embora com vontade de ter a caminhonete dos sonhos, e meu pai tinha o dinheiro e meu pai não comprou. Porque quando ele era criança, ele tinha muita escassez. Então meu pai tinha falsa segurança de que guardar o dinheiro dava para ele o quê? A segurança. E ele sabotou vários sonhos. Ele sabotou vários sonhos por conta da falsa segurança. Então ele enterrou com ele muitos sonhos que ele não viveu. As viagens que a gente falava assim pro meu pai, para de trabalhar desse tanto, vai curtir minha mãe, vai viajar, vai pra praia, vai pra Caldas Novas, E ele só trabalhava. E quando eu vi que ele foi embora dentro de um saco preto, e eu nem pude ver, eu nem pude me despedir, porque eles ficaram um tempo no hospital, e eu acompanhando tudo, eu só vi o IML colocando o corpo dentro do carro do IML, a funerária colocando o corpo, o caixão fechado dentro daquele buraco. Eu falei, meu Deus, a Gisele não pode ser mais a mesma. Então ali enterrou-se sim a velha Gisele, para nascer uma Gisele nova com uma identidade em Deus. Ai, gente, vamos dar uma pausa?